Pela Folha FM em 98,3. Campos que tem aí o tempo bem nublado agora, hein? Guru, você que está no Rio, também me parece que está chuvoso aí o tempo, né? Conforme você falou mais cedo. Aqui sim, desde cedo chovendo, todo nublado, frio. No Rio, né, rapaz? Nublado no Rio, chuva no Rio com frio é difícil, né? Não combina com o Rio. Não combina com o Rio. Mas aqui em Campos também o tempo está nublado neste momento e não chove, pelo menos aqui na área central, com 21 graus. Previsão para hoje é de tempo nublado a chuvoso no decorrer do período. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. Não esqueça de baixar o aplicativo exclusivo e de graça aí do Laboratório Plínio Bacelar para você acompanhar todos os resultados de exames e muito mais. No programa de hoje estamos abordando um tema, um assunto que é extremamente importante, sempre muito cheio de dúvidas, tanto por parte do empresário quanto por parte do consumidor, que é os direitos do consumidor. São os direitos dos consumidores que estamos trazendo aqui hoje no Folha no Ar, com o Carlos Fernando Monteiro, o Guru, que é o secretário da pasta, é o presidente do PROCON em Campos. A gente falou sobre essas fiscalizações intensificadas que o PROCON tem realizado, né, contra a prática de preços abusivos, inclusive nos postos de combustíveis, nas distribuidoras de gás também. Só que tem um detalhe, a Silvana Venâncio, ela é jornalista, é lá de Bom Jesus, participa aqui do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Ela deixou uma pergunta aqui, o Guru, vou só te pedir aí a gentileza para a gente voltar nesse assunto. Claro. Mas é interessante porque a gente falou e não tem problema nenhum de repetir, que ela diz aqui, secretário, o que o consumidor deve fazer quando não encontra nos postos de gasolina o desconto dado pelo governo? Quais os caminhos deve percorrer? Aí vamos ter que repetir, né? Mas, por favor, Guru. Eu costumo falar que a gente gosta de trabalhar em ações que tenham realmente efetividade. Ou seja, a gente, quando encontra alguma irregularidade, a gente lutar contra essa irregularidade. O fato do posto não reduzir não constitui uma irregularidade do posto. Então, eu sugiro, nesses casos, quando o consumidor consegue perceber, está acostumado a abastecer naquele posto, veio a redução e o preço continua o mesmo, ele procura outro posto. Isso vai forçar numa economia que a gente vive, né, livre, aquele posto a reduzir o preço. Assim vale para todos os produtos. Pesquisa é muito importante, para que realmente aquele que consegue um preço menor, ele vai atrair uma quantidade maior de consumidores, ele vai vender mais seu produto, ele vai ter mais lucro, que esse é o objetivo, é o escopo de qualquer empresa, né? O lucro. Então é uma consequência, é uma participação de todos, né? Com orientação nossa, obviamente, mas que é importante que todos participem juntos. E aí o consumidor vai em suas redes sociais e avisa, o posto tal, ele não quer reduzir não vamos abastecer lá não. Isso cria uma corrente positiva e às vezes traz o resultado esperado. Mas pode nos avisar também, né? E a gente pode fazer uma visita, pedir as últimas notas fiscais das compras, ver se aquele preço também não está muito fora da margem de lucro que a gente percebe. E a gente vai verificar outras coisas, a gente vai verificar os lacres das bombas, a gente vai verificar se o preço anunciado na entrada do posto, geralmente numa placa, é o mesmo praticado na bomba ali. Então a gente tem outras fiscalizações que a gente aproveita e faz também. E que a gente deveria fazer. Pelo menos essa da bomba aí, eu sinceramente, você sabe que você falou uma coisa, raramente eu vejo o preço na bomba. Eu vejo
Eu não sei é você, mas que é você, presidente do PROCON, você está de olho. Mas assim, quando você vai abastecer, eu não vejo o preço na bomba. Eu vejo o preço na placa ali, né? Fica a No dica que banner. a gente já encontrou vários postos anunciando um preço e praticando outro. Ah, é? Olha Vários aí. postos fazendo isso. E tem bombas que elas são para preços à vista. Tem outras que são para preços no cartão de crédito, por exemplo. Isso é permitido. Então, às vezes, está anunciado um preço à vista, você acredita que aquela bomba ali seja do preço à vista em dinheiro, por exemplo, você está pagando um preço um pouco mais caro por conta do preço praticado pelo cartão. Então, preste atenção, vale a pena o consumidor ficar de olho exatamente nesse detalhe que é importante. E, aliás, essa questão do preço duplo, não sei se é esse o termo técnico mesmo, específico, jurídico, mas é assim, não podia até recentemente também. Preço à vista é o mesmo preço no cartão. Agora não, agora já pode ter o preço à vista e o preço também para o cartão. Então é bom a gente ficar atento a isso, né, Guru? Foi no governo Michel Temer, uma Sim. lei, se não me engano, 13.455, 2017. Permitiu, mas desde que isso esteja bem informado ao consumidor também, num lugar bem visível. Tem que chegar no estabelecimento e saber se ele pagar com cartão de crédito é um preço, se ele pagar com débito é outro. Então, essa informação tem que estar bem clara. Bom, outro assunto que a gente deixou aqui, então, respondido aí essa pergunta da Silvana, vou te pedir a gentileza de responder a pergunta do Renato Carvalho de Oliveira. Ele diz aqui, isso é mais polêmico do que gol de mão aos 45 do segundo tempo. É verdade. Tá bombando, como diz. Isso não tem para onde fugir. E bombando nas redes sociais e também nas bocas do caixa. que olha, o consumidor está perdido. E confesso a você que eu, sinceramente, como eu não sou lá né, não vou todo dia ao supermercado, mas tem gente que vai e compra de fato assim, diariamente, ou 2, 3 vezes a semana, então gasta muito mais sacola. E eu entendo como é que é essa coisa de meio ambiente, procuro até, não sou hipócrita não, mas eu procuro colaborar o máximo possível para gastar menos sacolas. Mas é muito difícil você acompanhar essa coisa jurídica, porque foi para o campo jurídico, aí você não sabe. Existe a lei, né? Aí foi para disputa jurídica, a gente não sabe, a gente fica perdido. Para mim, se o supermercado está cobrando, tá bom, bota lá e vamos embora. Agora, tem muitas pessoas que não, e que tá certo, é isso mesmo, vamos defender o seu direito. E o Renato Carvalho pergunta, pode ou não pode cobrar a sacolinha nos supermercados hoje, dia 29 de maio? Cláudio, até para nós é complicado, às vezes, a gente analisar, a gente tem que analisar caso a caso. Eu vou tentar rapidamente resumir o porquê, né, dessa lei e para que as pessoas decidam, né? Há um apelo ambiental nessa lei para a redução de uso de sacola plástica por conta da dificuldade dela de degradação no meio ambiente, poluição, etc, etc. Então essa lei foi editada para que se evitasse o uso de sacolas e passasse a usar outro tipo de sacola não descartável, né? Então estou comentando isso porque muita gente pode, a partir disso, entender que não vou usar mais sacola e acabou. Aí uma lei municipal nossa aí de Campos, seguinte, não pode cobrar. Pode cobrar. Uma lei estadual disse que poderia cobrar para que as pessoas não comprassem as sacolas. E uma lei municipal disse que pode cobrar. Então, até eu me confundo. A municipal disse, não pode cobrar. Não pode cobrar. Alguns supermercados foram ao judiciário questionar essa lei e obtiveram uma liminar, que hoje já foi confirmada pelo Tribunal Superior, permitindo a cobrança. Então,
Aí, vamos lá. Aqueles supermercados que foram ao judiciário e os supermercados que pertencem a uma associação de supermercados que também foram ao judiciário e obtiveram essa decisão favorável, podem cobrar. Os demais não podem cobrar. Então, os que podem cobrar tem que estar num lugar visível também essa permissão de cobrança através da decisão judicial, processo número tal, certo? Para que isso fique claro para o consumidor verificar se realmente ele está enquadrado ali naquela permissão. Agora, tem detalhe. O preço cobrado pela sacola tem que ser o preço de custo. É onde a gente está fiscalizando. A gente pede ao supermercado que nos traga, num prazo razoável, a nota fiscal de aquisição daquelas sacolas. Então a gente já encontrou também o preço acima do preço de custo. E mais, o supermercado não pode, nessa sacola, fazer propaganda dele. Tem que ser uma sacola com algum anúncio ambiental, alguma orientação de descarte e tal. Ela não pode, porque aí o consumidor vai estar pagando por um produto com propaganda do supermercado. Então, hoje o ambiente é esse. Os supermercados que têm decisão judicial favorável ou que pertencem a uma associação que também conseguiu essa decisão podem cobrar, os demais não podem. Rapaz, é muita informação, hein? Sinceramente, muita informação. É muita informação, porque... A gente às vezes também, lá no PROCON, olha, o supermercado tal está cobrando, para aí, pega a lista, se faz parte, se não faz. Não é simples, não. Tem a disponibilidade dessa lista para internet, por exemplo? Você pensou nisso? Não, boa ideia, Claudio. Eu posso pedir a nossa assessoria lá para divulgar essa lista no nosso Instagram. Boa. E eu mando para você essa lista ainda hoje. Manda, pai, por favor, porque a gente também vai orientando aqui. E é esse o serviço do rádio, né? Não só no rádio, mas também nas redes sociais nossas, da Folha FM, quanto também do Grupo Folha. Justamente para a gente orientar o consumidor o máximo possível. E é boa sacada também, a hora que você for... Porque se eu for pagar para usar a sacola... Eu não vou querer pagar por propaganda do supermercado. Exatamente. Não, vamos lá, vamos negociar isso aí. Você quer colocar a sua propaganda, beleza, mas não me cobra. Aí eu saio fazendo propaganda para você. Cara, porque não é nada. Eu estava fazendo uma conta, eu acho que eu fui outro dia, me cobrou 8 centavos a sacola. A média é essa. 8 centavos. Não, a mais 8 centavos, você compra lá, precisou de 10 sacolas, 80 centavos. Não é nada. A conta não é essa, né, Guru? A conta é no final do ano. Chega lá no final do ano, se você foi ao supermercado 10 vezes em um mês e pagou 80 centavos cada vez que foi, 10 vezes dá R$8. E aí você faz esses R$8 por mês, então, vamos colocar vezes 12, você vai ter R$100, 96, R$100, né? Então, quer dizer, a conta é essa. Olha só, de 8 centavos uma unidade para R$100 no final do ano. Porque, né? A gente precisa aprender a entender isso. Agora, então não gera automaticamente, e aí é a sua área, que você conhece também muito bem, não gera automaticamente jurisprudência para todos os supermercados. Não. Só para quem... Só para aqueles, porque especificamente em Campos, né, foi editada essa lei proibindo. A lei estadual permitiu para que as pessoas não adquirissem sacolas, por a questão da poluição ambiental, e a lei municipal proibiu. Aí foi atacada, né, por uma ação judicial que obteve uma decisão favorável. Não se trata de uma lei municipal suplantar uma lei estadual. Não quer dizer isso, né? Não, porque competência, né, do município, né?
É Sim. competência do município regular as relações aqui Sim. internas, né, dele. Até porque provavelmente, se não todas, mas a maioria dessas sacolas vão ficar no meio ambiente nosso, né? Do município nosso, né? Eu acho que até por isso que a decisão judicial também foi favorável, né? Então a Sim. gente vive um momento, né, de grande preocupação ambiental, um momento não, há muito tempo, né? A gente vive hoje acho que as consequências Já. da degradação ambiental, né? Então a intenção é realmente diminuir isso. Já vivemos aí o prejuízo do que nós mesmos, né? Causamos ao meio ambiente. Exatamente. Agora, é só para fechar essa questão das sacolas de supermercados. Existe alguma possibilidade de reversão? A Maurício está falando que não, tem que estar. Tem várias perguntas aqui, mas quer dizer que a decisão judicial para cobrança tem que estar visível para o consumidor? Tem que estar A permissão de cobrança, né? Uhum. Essa decisão tem que estar num lugar visível. E a gente tem percebido que a maioria que cobra tem realmente essa informação. Aquele que cobrar não tiver, tem contato com a gente vai lá e aí a gente vai ter que multar por isso, né? Uhum. Por essa ausência da placa. Agora, tem uma outra questão também que aí eu ia perguntando, interrompi para fazer a pergunta do Maurício. Na questão judicial, você vê, me parece que já está na segunda instância, ou seja, já subiu aí para a segunda instância o julgamento dessa ação. Você vê reversão disso? E existe algum pedido para reversão dessa cobrança na segunda instância? Existe, Cláudio. Mas aí eu vou te pedir permissão para fazer um comentário. Por favor. A gente vive um momento muito ruim, de uma instabilidade jurídica muito grande, né? Toda hora é uma decisão diferente na justiça, a gente não tem segurança, né, das decisões judiciais. Então, hoje eu acredito que qualquer decisão, até as mesmas algumas transitadas julgadas, elas podem perder seu valor, né? Perder sua eficácia. Então, essa pergunta é respondida com sim. Qualquer momento pode acontecer. Eu acredito hoje, infelizmente, sou da área há 30 anos, né? Nunca vi um momento tão ruim do judiciário, né? Se empoderou muito grande. E aí agora faz o que quer. Você desculpa o comentário. Não, eu acho interessante porque é bom para a gente atualizar. Que coisa crítica, complicada essa questão também, né? Direitos fundamentais sendo rasgados. É um momento muito ruim. Eu vejo assim, né? Sim. Se outros pensam diferente, mas eu não Sim. me alegro hoje com o que eu vejo das decisões, principalmente dos tribunais superiores, né, que eu estou falando, né? Sim. Eles que dão a decisão final, eles que fixam, né, o entendimento, firmam o entendimento, que vale para o Brasil inteiro. Então, a minha resposta é sim, pode mudar a qualquer momento, né? Tem que acompanhar e a gente vai divulgando. Então, não tem jeito. Bom, o Guru, uma outra questão que a gente tem que abordar aqui também, e aí vai, né, com esse vasto assunto dos direitos do consumidor, acho que é uma eterna. Eu falava mais cedo que desde quando fundou o Procon Campos, a gente acompanha, a gente faz entrevistas, e, né, já tivemos até programas aqui semanais na antiga Continental. Não, e bom que foi bom para mim, porque eu pude aprender bastante. Mas como você diz, a lei muda ao poder aí do tempo, dessa coisa bem rápida que está acontecendo agora ultimamente. Enfim. Agora, tem uma briga do Procon, não é briga do Procon, mas é uma luta do Procon que né, essa é bem antiga, inclusive tem uma lei municipal também tentando ajudar aí o consumidor com relação às instituições financeiras, aos bancos que a gente é cliente. Isso aí você até está coçando a cabeça aí e você
para deixar os cabelos brancos. Como é que é essa situação? Porque acho que uma coisa boa que surgiu ultimamente, se é que eu posso analisar como boa, pelo menos boa no sentido de concorrência, foram as instituições, as fintechs, né? As instituições financeiras de alta tecnologia que não tem mais agência bancária. Isso aí deu um choque nessas agências bancárias muito grande. Mas, por outro lado, dificultou também com a questão do atendimento. Essa semana você postava lá nas redes sociais uma manifestação do Sindicato dos Bancários, onde o Rafanelli, né, presidente do sindicato, participava de uma ação de um banco específico, demitindo os funcionários, já com poucos funcionários, com poucos caixas, né, humanos e mais caixas eletrônicos, no sentido, dando a entender claramente que nós vamos ter aí em breve, né, o fim desse serviço. Aliás, se tem uma pesquisa aí já bem adiantada, um dos empregos que o que deve perder aí muitas vagas agora com a inteligência artificial mais aperfeiçoada é a questão dos caixas de bancos. Isso deve ser extinto aí em breve. E aí, enquanto não extingue, que aí é outra fase, outro problema. Como é que está hoje o PROCON com relação aos bancos em Campos? Você tocou, acho que no ponto principal hoje de luta nossa, que é a questão de banco. Toda semana nós estamos em frente a um banco, nossa equipe fazendo fiscalização e já o banco não tem jeito, a gente toda semana já lança a multa porque eles não corrigem os problemas, Sofrimento que a população está passando com relação aos serviços bancários de Campos. Principalmente dois grandes bancos. Esse com Rafanelli, a gente estava em frente a um no Calçadão, um movimento num dia que é dia de pagamento, geralmente, que pessoas ficam 3, 4 horas na fila buscando atendimento. E o banco não permite que o cliente, às vezes idoso, entre na agência, que ele é um cliente daquela agência, o gerente não deixa ele entrar, porque ele dizendo que não tem caixa para atendimento, a pessoa precisa até ir ao banheiro, tem que sair daquela agência, procurar um banheiro público. O banco tem que ter um bebedouro com água, às vezes a gente verifica que está sem água. É uma luta nossa muito séria. A gente tem percebido, né, fazendo uma análise, a gente tem que tentar entender. Os bancos foi exatamente o que você falou. Tentando robotizar, tirar o ser humano e botar uma máquina para atender o ser humano. Mas nem aquelas máquinas estão funcionando. Por exemplo, a gente multou mês passado de forma tão gradativa, um dia atrás do outro, de uma grande instituição, porque eu mesmo fui verificar de 10 caixas automáticos, só um com dinheiro. Então ele não quer botar ninguém num caixa para te atender lá, uma pessoa, para te fazer um saque, fazer um pagamento ou alguma operação, mas o caixa automático, o robô que ele coloca, também não funciona. Ou está com defeito, ou não aceita depósito, ou geralmente não tem dinheiro. A gente fez um movimento tão intenso que vieram os diretores do Rio de Janeiro para uma reunião com a gente, dentro do SESEC, com o professor Weiner, e é a instituição que cuida do pagamento do funcionalismo municipal, mas a gente estava tendo que multar todo dia. Pediu um entendimento nosso, eu fui quase que inflexível, só dei uma tolerânciazinha pequena nos dias de pagamento, mas que realmente não resolveu. A gente voltou a multar e a gente, pior, teve a notícia, Cláudio, que essa agência vai fechar. E que eles vão levar alguns funcionários para uma agência próxima, vai ficar uma agência só, quer dizer, duas agências não estão dando conta.
E esse mês de junho agora, uma delas vai fechar, a gente sabe que vai ser o caos. Então é um tema muito sensível. O PROCON Rio de Janeiro está brigando muito, outros PROCONs estão tendo o mesmo problema, porque há uma característica local também. Eu estava conversando com o gerente de desses bancos, ele estava me explicando o seguinte: eu estou vindo do Espírito Santo, e lá, quando a gente informatizou tudo, virtualizou tudo, funciona tranquilo, a agência lá não tem ninguém, não tem problema nenhum. Eu falei: amigo, mas Campos tem a nossa característica, isso tem que ser respeitado, as pessoas gostam de ir até a agência, querem sacar seu dinheiro, querem ir até o caixa, né, com atendimento pessoal. E se isso foi contratado no momento da abertura da conta, o banco tem que oferecer. Ele não pode obrigar as pessoas a se acostumarem com o ambiente virtual. Então, a gente percebe que aqui isso não vai funcionar, a gente vai ter problemas constantes. A gente consegue minorar algum, de acordo com nossa presença lá e tal, mas eu vejo isso com bastante preocupação. Como eu te falei, eu estou aqui no Rio, tem uma reunião grande com o PROCON Rio e o PROCON Nacional, né, que é o Senacom. Isso está na pauta que eu vou levar. Eu acredito que seja problema também de outros PROCONs, e a gente vai ouvir o nosso presidente, que é o Adi Damous, que foi o presidente da OAB aqui do Rio quando eu fui presidente da OAB Campos. Então a gente já tem um bom relacionamento, e eu vou levar esse assunto para ele como prioridade, porque esse eu vejo realmente um problema que só vai se agravar aí na nossa cidade. Eu falava sobre porque, cara, hoje, sinceramente, a gente já foi acostumada a não ir a banco, né? Pelo mau atendimento. Você acha que isso é cultural, Guru? Olha, a gente não gosta de ficar em fila, né? Ficar parado em fila. Então, antes do código, o banco podia deixar você ali esperando o tempo que fosse, né? A gente já perdeu todo mundo, eu acho que da nossa idade aí, depois dos 30, já enfrentou fila e sabe como é desagradável você perder o dia inteiro em fila, né? Mas as pessoas pouco mais idade que a gente têm resistência com o ambiente virtual. Não gosta, tem insegurança de fazer uma operação no celular, de ser invadido por um hacker, que é uma coisa que a gente já viu que aconteceu, invadir conta. Então, essas pessoas são mais cautelosas, eles não querem fazer nada de forma virtual, eles querem fazer presencial, eles têm o direito de fazer presencial. O banco que se vire. A gente percebe que as instituições têm lucros absurdos, né? E eles estão ali para ter lucro, eu não sou contra isso. Mas eles não podem, em detrimento disso, fazer o que eles estão fazendo. Essa covardia, no mês passado, teve o Corpo de Bombeiros teve que socorrer uma senhora na 13 de maio ali num banco, porque ela estava ali há 4 horas, operada, e não aguentou esperar. Entendeu? E os bancos, Cláudio, estão fazendo uma covardia com os funcionários, porque quando eu falo sobre esse problema, eu destaco que a culpa não é dos funcionários. Os funcionários, coitados, eles estão ali já estressados, muitos em depressão, porque são exigidos, né, de forma desumana, resultados, e cobrados de forma muito forte, e às vezes não consegue dar o resultado. Então eu destaco o problema não é dos funcionários. O problema é a questão da política do banco de substituir o funcionário pela máquina, né, e deixar as pessoas ali conversando ali com um robô. E ele faz isso de forma dolorosa, de forma mais bruta, porque, cara, eu acho que, como você falou, você vai nas instituições todas, em todos os setores, durante a pandemia, por exemplo, naquele auge da pandemia, onde nós tivemos aí, né, as tragédias de tantas as mortes que talvez poderiam até ser evitadas, enfim. Você vai ali em 2022, finzinho de 2022, meado de 2022, as únicas instituições, quando divulgavam lá o seu balanço,
com o fechamento semestral, trimestral, com um lucro exorbitante eram os bancos. Então mediante... Sempre. Não é? Sempre isso, né, Guru? Sempre. Eu estava falando e acabei me perdendo. A covardia que o banco faz com os funcionários. Porque quando a gente lança uma multa naquela agência, não é o banco que paga, não, Cláudio. Eles estão determinando que aquela agência pague e desconte dos funcionários. Sério isso? Eles não estão ligando muito para as nossas multas. E acaba estabelecendo uma relação meio conflitante PROCON com aquela agência, porque quando o gerente da agência nos vê, eles já torcem o nariz. Puxa vida, o PROCON aqui vai multar a gente e vai descontar do meu pagamento. E não é isso que a gente quer, mas essa é a nossa obrigação. Então, a gente destaca isso, não fica feliz, né, em aplicar aquela multa, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque é um absurdo. Está se aproximando aí de pagamento da prefeitura essa semana. Nossa equipe está pronta, porque a gente sabe que vai ter muito problema com relação a isso, em razão da iminência do fechamento de uma agência em Campos Grande. Rapaz, isso é assédio moral? Você, agora, como jurista, eu posso conversar com um advogado aqui. Olha, rapaz, eu não sou da área trabalhista, não, né? Eu invocaria essa tese, com certeza. E acredito que o judiciário vai agasalhar essa tese. Sim. Isso é um absurdo. Naturalmente o sindicato deve estar correndo atrás. Deve estar. Os próprios funcionários. Porque qual o valor de uma multa dessa, em média? Dependendo 30 aí. mil reais. Como que você vai pagar uma multa de 30 mil, rapaz? Mesmo que seja rateada por 10, por 20, como? Você vai dar 3 mil, 2 mil? Eles descontam dos resultados daquela agência, né? Porque, de acordo com os resultados, os funcionários daquela agência têm uma participação. Né? A PL, né? A participação no lucro, sim. Talvez, mas aí eles descontam aquelas multas. Então, às vezes a gente chega numa agência, os fiscais às vezes são meio distratados, né? Não são tratados de uma forma cortês, porque o gerente sabe que aquela nossa presença ali vai gerar um prejuízo no contra-cheque deles, né? Mas aí a gente senta e conversa, olha só. Eu recentemente conversei com o gerente de uma grande agência da Penica e não lançamos a multa. Na segunda-feira ele me ligou. Foi na sexta-feira, junto até com o Rafa Nery. Na segunda ele me ligou que tinha feito uma reunião, que todos os caixas estariam abastecidos e teria atendimento para pessoas com necessidades especiais. Ele me prometeu alguma coisa. Eu falei, olha, eu vou te dar uns dias até início de pagamento de benefício e salário, que é o início do mês. Se você realmente, o que você me falou está certinho, ótimo. Senão a gente vai ter que multar, infelizmente. E você, o quê? São 6 meses que você fecha agora aí, quer dizer, 5 meses, né, que você está à frente do PROCON. Isso. Eles demoram para pagar essas multas? Porque vão recorrer, né? Banco não, banco paga logo. Alguns outros, eles não pagam, né? Essa multa é encaminhada à Fazenda Municipal para inscrição em dívida ativa e depois ela vira um executivo fiscal, né? Uma ação de execução fiscal. Outros recorrem, né? Bancos geralmente têm grandes escritórios patrocinando suas ações, aí eles recorrem por recorrer e a gente espera o resultado da justiça, né? Mas a maioria dos bancos pagam logo. Você classifica esse como um dos maiores problemas? Porque, na verdade, você tem uma série de problemas. Você tem concessionárias de serviço público, nós vamos falar daqui a pouco, mas o banco... E tem um outro problema também, o tal do empréstimo consignado, que a gente vai entrar em detalhes aqui daqui a pouco, só fazer um intervalo, mas para fechar a questão dos bancos, você acha que esse... E tem uma lei municipal, que eu já falava, né, desde o início aqui, é do Nelson Naim, né, de limite de tolerância, né, do tempo na fila de 20 minutos, essa coisa toda. E é bom deixar ciente que nada no banco é de graça. Até o salário que você recebe lá do INSS, você tem que pagar ali as tarifas ali ao banco. Então,
Não tem absolutamente nada de graça no banco. A não ser o Pix. Agora, se eu posso falar Pix, é de graça. Até né? O Pix em si pode até ser, por enquanto, né? Por enquanto, mas para você ter acesso ao Pix, você tem que ter conta. Aí você já paga um monte de tarifa lá. Está embutido, tá embutido. No final, acaba né, embutido. Agora, você veja só como é que são as coisas, né? Precisou de alguém inventar um extra banco aí para poder... Agora, nessa situação aí, você classifica banco como o maior problema que o PROCON tem hoje em Campos? Eu acho que está no top 3. Top 3. É um dos maiores, junto com concessionárias de serviço público e com telefonia. Eu acho que são os 3 mais graves. Telefonia também, eu vou te falar uma coisa. Porque tem gente que não tem conta em banco e vai tocando a vida. Agora, tem gente sem telefone? Acho que não, né? Se tem, eu não conheço. Não. Acho que não tem mais. Pode ser até daquele telefone mais antigo, sem ser um smartphone, mas tem um telefone, tem uma linha, ou seja, tem uma relação consumidor com o fornecedor ali, que é a empresa. Guru, eu preciso só fazer um intervalo rápido aqui e a gente vira essa chave aí rápida também para liberar você. Tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho: qual o canal mais fácil para fazer denúncias ao PROCON? Você tem aí de cabeça algum telefone, algum canal aí que a gente possa... Confesso que eu não decorei esse telefone ainda não. Preciso decorar. Sem problema. Mas eu vou passar para vocês, né? Depois para divulgação, mas a gente tem o nosso Instagram, campus.procon, não, também não sei não. Deixa eu achar aqui o PROCON. Não vou falar errado não. Não, eu vou achar aqui o PROCON aqui, daqui a pouco, e vou achar também os números durante o intervalo e já mando pro pessoal que está acompanhando a gente. Eu já posto ali. Rapaz, agora tem negócio de TV por assinatura também, né? Tô vendo aqui, o PROCON notifica Netflix. Rapaz, é muito difícil. Você dorme com um problema, acorda com 10. Eu te agradeço então, Cláudio. Tá. Desculpa, Renato, que eu ainda não decorei, né? Muita informação. Não, sem problema. Sem problema algum. Isso aí eu acho que faz parte, até porque é bom pra gente estar alerta mesmo e divulgar isso. O PROCON Campus está aqui, ó. Os telefones, tudo aqui, ó. 98175-2561. Eu vou deixar aqui o telefone certinho e vou postar ali na nossa página também, o Renato, e para quem estiver interessado e fazer contato com o PROCON. São 8h32. Eu vou pedir licença ao Carlos Fernando Monteiro, o Guru, que é presidente, né, do PROCON Campus, para a gente voltar ao nosso bate-papo dentro de 2 minutos. E você que está ligado também, continue ligado, para a gente falar ainda sobre crédito consignado, sobre as concessionárias de serviços públicos e também telefonia e internet. E agora tem mais um problema: cartão de crédito consignado. Negócio de nível hard, aquele lá mesmo bem alto. A gente volta então em instantes, conversando com o Carlos Fernando Monteiro, presidente do PROCON Campus. A gente já volta. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar. Guia de desconto.